Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, que as bênçãos do nosso Deus estejam aí nessa oportunidade, nesse momento, seja nessa tarde, nesse dia, nesta noite, que o Espírito Santo possa estar te fortalecendo, te dando aí graça, vitória sobre a sua vida. Cristo está trazendo a palavra de Deus no seu coração. Sabemos que há momentos em nossas vidas que nós passamos algumas lutas e alguns problemas em que muitas vezes nós culpamos às vezes o nosso inimigo. Claro que parte de grandes lutas nossas, grandes dificuldades, problemas, geralmente é ele que lança nossas vidas. Que esse é o intuito dele, fazer com que nós estejamos em lutas constantes e principalmente sendo derrotado nessas lutas. Mas geralmente nossas lutas elas vêm de nós mesmos, do nosso emocional, lá do nosso passado, muitas vezes o nosso estado psicológico nos traz algumas lutas, algumas dificuldades muito grandes. E nós precisamos às vezes vencer. E a dificuldade nossa é que geralmente nós procuramos às vezes fugir de alguns problemas, de algumas situações que nós enfrentamos. E às vezes deletamos algumas coisas em nossas mentes. Me lembro de algumas situações que eu passei quando meu pai era vivo. Meu pai era um homem muito difícil de se lidar com ele. E tive alguns problemas com meu pai no passado, na minha juventude. E aquilo me trouxe alguns traumas muito grandes, muito fortes na minha vida, em alguns que eu achei que eu tinha vencido eles. Eu venci alguns, mas alguns me marcaram de uma forma tão negativa, em que eu procurei ir lançando sobre aquela situação, outras coisas boas que a vida poderia me proporcionar. E eu fui como esquecendo aquilo, deixando aquilo de lado. Mas o incrível é que o nosso emocional, irmãos, o nosso psicológico, a nossa mente, ela não esquece nada. Aparentemente parece que esqueceu, parece que aquilo foi esquecido. Mas um dia aquilo vai vir à tona, vai vir na sua mente. E nós vamos ter que vencer aquela situação. Não adianta fugir daquilo a vida inteira. E eu passei algumas situações com o meu pai no passado, na época eu fiquei doente, eu tinha mais ou menos 17, 16 anos, e eu peguei hepatite. E o meu pai, ele, assim como se ele estivesse com medo de se aproximar de mim. Ele não entrava no quarto onde eu estava. Meu pai, de uma maneira assim, ele me abandonou de uma forma, sabe, me excluiu para que não chegar perto de mim. Minha mãe não se preocupava com isso, ia lá, me abraçava, ainda que sabia que poderia ser contaminada, mas graças a Deus não foi. Mas o meu pai não, meu pai ele chegava de longe, não se aproximava, como se estivesse rejeitando, e aquilo me causou um dano muito grande na minha vida. E isso, na ocasião, eu consegui vencer ainda, porque eu fiquei meio revoltado, não entendi nada, fiquei meio revoltado. Mas o mais incrível, irmãos, que isso, estou dizendo para você que nós precisamos às vezes vencer. Às vezes alguns fatos em nossas vidas, elas vêm e nós achamos que é o inimigo, mas são coisas do nosso emocional. E eu passei agora alguma situação em que eu fiquei doente e passei por um processo parecido de pessoas que não se aproximaram de mim por causa desse vírus que está circulando por aí. E a gente começa a sentir, e eu comecei a me sentir mal, e de repente Deus me trouxe à memória aquilo que eu havia passado com meu pai.
Eu consegui perdoar o meu pai, mas não estava conseguindo perdoar as pessoas em volta de mim que estavam agindo da mesma forma que ele. E de repente Deus trouxe na minha memória o que aconteceu e o que eu precisava fazer agora no momento. Eu me tornei em um momento agressivo, sempre armado, pronto para dar respostas feitas. Eu fui entender que eu precisava ser curado disso, de um passado na minha vida. Porque se nós queremos alcançar um alvo, uma meta, muitas vezes o que vai nos atrapalhar, geralmente o inimigo, mas muitas das vezes vai ser esses traumas, essas situações que ficaram marcadas de uma forma negativa em nossas vidas, em nossos emocionais. E eu queria trazer uma palavra para você hoje sobre esse assunto, em que Paulo nos fala lá na carta de Filipenses capítulo 3, lá no versículo 12 ao versículo 14, não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que Deus possa te abençoar, te dar graça. Há momentos em nossas vidas, irmãos, que nós vivemos dessa maneira, em que essas lutas interiores, elas vão tentar nos afastar de Cristo. E a gente olha para os nossos planos, para os nossos projetos, para nossas promessas principalmente, nós olhamos, meu Deus, por que ainda não se cumpriu, ainda não conquistamos? Muitas vezes, é claro que o inimigo ele consegue fazer com que, não que atrapalhar o plano de Deus, mas atrapalhar a mim de uma forma em que eu fico limitado. Quando eu estou a um passo de uma conquista, eu dou 2 passos para trás, quando eu começo a ter reações do passado. Olha o que Satanás disse para Jesus em Lucas capítulo 4. Ele tenta a Jesus e depois ele diz que por um momento ele deixou Cristo e voltaria num outro momento. As nossas vidas, elas são assim, meus queridos. A palavra de Deus em Mateus fala que o inimigo, após sair de uma casa, ele anda pelos 4 cantos da terra. E depois ele volta para ver se a casa está vazia, adornada. Ele vai estar sempre voltando para poder ver se estamos despreparados para poder nos atacar e fazer nós perdermos o nosso foco, perder a nossa promessa. Então esse texto ele fala que eu prossigo para o alvo. Muitas vezes nós somos pegos vivendo fora de um tempo. Uma coisa incrível. Às vezes nós estamos vivendo fora de um tempo. Algumas pessoas vivem no passado, recordando sua vida, recordando seus feitos, suas lutas, suas frustrações, sonhos não realizados, oportunidades perdidas. Quantas pessoas vivem em um passado dessa maneira? Só olhando para o passado, aquilo que se perdeu, que não conquistou. O que aconteceu? Às vezes começa a procurar alguns fragmentos soltos no meio das lutas, das batalhas, querendo culpar alguma coisa. Vivem em um passado.
E o mais incrível, que este é justamente o tempo que Satanás gosta de trabalhar na vida das pessoas. É justamente nesse tempo, no passado, é que ele gosta de trabalhar na vida das pessoas, não somente dos cristãos, mas de todo ser humano. Por isso que hoje, dos maiores quadros que causam danos físicos, doenças, sejam mentais, espirituais, são as pessoas que vivem no passado, que não perdoam e não se perdoam, perderam o foco da vida, perderam o alvo, desistiram dos seus objetivos, desistiram dos seus projetos familiares, profissionais, ministeriais, que olham para o passado, vivem o passado, se condenam por um erro de um passado, estão frustrados por aquilo que não conquistaram em um passado. Então esse é o tempo que Satanás gosta de trabalhar na vida das pessoas, pois ele as mantém presas às frustrações, às incapacidades, às incompetências, fazendo com que elas se sintam sem perspectiva de um futuro melhor. Ele consegue fazer com que com que nós percamos todas aquelas perspectivas de um futuro melhor, de uma grande conquista, daquele grande sonho que Deus colocou em nosso coração. Você imagina se José no Egito tivesse perdido o foco? Deus já tinha dado a ele um sonho de que o sol e a lua iam se dobrar, de que as estrelas iriam se dobrar diante dele. Ele já tinha um sonho de ser um grande homem de Deus, um príncipe de Deus, vivia na excelência de Deus. De repente ele se vê preso, só, abandonado. Ele poderia muito bem perder aquela perspectiva de vida, ficar frustrado, se sentir incompetente. Mas ele era convicto daquilo que ele queria, que Deus havia falado com ele, mostrado a ele. O que nós precisamos é ser convictos de que Deus falou conosco, que Deus ainda é conosco, de que Deus não nos abandona, de que se algum projeto foi colocado no nosso coração, se algum sonho foi colocado no nosso coração, em nossas vidas, nós não podemos desistir deles. Então essas pessoas, elas vivem no passado, é desse tipo que o inimigo gosta, de mantê-las no passado. Mas existe outro grupo que vive no futuro. Aí você fala, mas futuro é bom, são projetos, com expectativas. Muitas vezes a pessoa ela vive o passado e vive o futuro. Mas está faltando uma etapa isso. Você deve estar entendendo o que estou falando. Futuro, passado, futuro. Mas falta uma etapa. Se a pessoa vive no futuro, no passado, vive no futuro, ela não está vendo o presente. Se ela vive no passado sofredor, vive num futuro sonhador, ela não vive o presente. E muitos vivem num futuro. Essas são aquelas que utilizam a palavra amanhã para tudo. Amanhã para tudo. Amanhã estarão tomando um posicionamento sobre determinada posição, sobre determinada situação. Amanhã resolverão um problema que se arrasta desde ontem. Amanhã, amanhã e amanhã. Este também é um tempo que Satanás utiliza, pois faz com que a pessoa se sinta incapaz de resolver, de se posicionar
e de decidir o hoje. A pessoa vive sonhando com o futuro, com o amanhã, não consegue resolver, vai jogando as coisas somente para o futuro, não resolve a situação e o inimigo se utiliza disso, se utiliza dessa situação, que a pessoa não consegue decidir o hoje, ou está no passado, ou está no futuro, mas ela não consegue visualizar hoje na sua vida. Enquanto nós vemos o Paulo dizer uma coisa muito importante: uma coisa eu faço. Paulo, ele soube trabalhar o tempo na sua vida. Não adianta eu viver no passado. Não adianta viver no passado. Não adianta viver sonhando com o futuro, ainda que nós temos planos futuros, desejos futuros. Mas eu preciso viver o presente. Eu preciso passar pelo tempo presente na minha vida. Não importa o quão doloroso ele é, o quão desgastante ele tem sido na minha vida, o quão difícil tem sido suportar alguns momentos, eu preciso passar por esse momento do chamado hoje na minha vida. Porque um dia ele vai ser passado. E ele sendo passado, ele já não vai ser mais presente. Eu já vou estar no futuro, vivendo, desfrutando de outras coisas melhores do que Deus tem para a minha vida. Então, nesse texto, nós vemos como o apóstolo Paulo trabalha muito bem com o tempo. Quando ele fala, uma coisa eu faço, esse é o tempo presente. Uma coisa eu faço, este é o tempo presente. Ou seja, eu estou resolvendo hoje o que eu faço com o meu passado e com o meu futuro. Entende bem isso, meu querido irmão, minha querida e amada irmã? Uma coisa eu faço, é tempo presente. Eu decido hoje o que eu vou fazer do meu passado e o que vai ser do meu futuro. Qual a decisão que eu tomo? Hoje eu decido que quanto ao meu passado quero esquecê-lo e deixá-lo para trás. Então é decidir o quanto eu quero viver do meu passado ou deixá-lo para trás e abandoná-lo. Eu não vou esquecer o meu passado, irmãos. Não tem como. Não tem como a gente esquecer o passado. A nossa mente, ela é incrível. Nós somos seres inteligentes. E o inimigo, ele é astuto. Quando ele sabe que você vai dar um passo de vitória, você toma uma decisão de vitória, geralmente ele começa a ajudar a tua memória a trazer algumas lembranças de um passado. E nós precisamos saber o que nós vamos fazer. Temos que entender uma coisa, meu querido, minha querida irmã. Não existe pontes para o passado. Não existe pontes para o passado. Não posso retornar para consertar aquilo que deu errado. Não existe uma ponte. Deus, quando ele fez o sol retroceder, aquela sombra retroceder, para dar um sinal para aquele grande rei, que ele havia sido curado daquela doença. Deus não deu um tempo para ele voltar atrás e consertar alguns erros que ele havia cometido, não. Não tem como. Deus pode fazer o sol e a lua parar, como fez para Josué. Que não tem como eu voltar no passado, desse período de tempo, de espaço, e consertar o que se passou. Não adianta viver, irmão, sonhando a quem me dera que eu pudesse voltar atrás e tomar outras decisões. Você tomou decisão, você errou, acertou, você tomou a decisão. Então hoje é conviver com aquilo que você decidiu e olhar para o alvo, para a meta, para o soberano prêmio da vocação.
Então não tem como consertar aquilo que está errado. A marca que ficou do passado foram situações que serviram de experiência e condução à maturidade. O erro cometido no passado me conduziu, me ensinou a ser o maduro que eu sou hoje, a não cometer os mesmos erros, a andar nos mesmos caminhos. Mas decidi não ficar. Essa que nós temos que tomar a decisão. De decidir não ficar lambendo as feridas do passado. Muitas vezes as pessoas sofrem porque vivem, irmãos, lambendo feridas do passado. Coisas que já não tem como consertar, meus irmãos. Não tem como voltar atrás, você consertar o que aconteceu. Viver se queixando e lamentando o passado que passou. Não adianta viver se queixando, se lamentando. Então nós temos que viver esse tempo presente. Também no tempo presente, Paulo fala. Ele fala sobre o futuro. Diz que não ficará parado, não ficará estagnado, imobilizado, mas avançará para as coisas que diante dele estão. Considera que o melhor de Deus está por vir. É o que ele quer dizer, irmãos, com essa frase. Em que ele não vai ficar imobilizado, não vai ficar estagnado, que ele vai avançar para as coisas que estão diante dele. Então, qual é o que ele traz na memória? Que existem coisas melhores para serem alcançadas. É o que Jeremias fala lá em Lamentações, capítulo 3. Quero trazer à memória o que me traz esperança. Coisas boas, que me dão vida, que me reanimam, que me dão forças, que me traz novas expectativas, novos projetos, novos planos, novas atitudes, novos comportamentos, novas decisões. É isso que nós precisamos. E Paulo aqui, ele usa isso. Se ele fosse olhar para o passado, viver o passado, aquele passado tenebroso que esse homem tinha, ele não viveria o presente, nunca teria um futuro, nunca chegaria até nós como um dos maiores apóstolos, os maiores missionários que teve na época. E até hoje é um grande exemplo nesse século XXI que nós vivemos para nós como cristãos. Então, irmãos, porque o apóstolo Paulo ele tinha essa consciência e determinação para a sua vida, porque em sua vida havia um propósito, não era uma vida desprovida de sentido, de significado. Pelo contrário, era uma vida com alvo, com meta, com objetivo. Por isso ele diz essa palavra, que ele tinha alvo, ele tinha meta, ele tinha objetivo. Entende bem? Se eu quero ter uma grande conquista, seja na área cristã, seja no meu ministério, como líder, como cristão, seja na minha vida profissional, no dia a dia, seja como estudante numa faculdade, seja num projeto que eu esteja fazendo na minha vida, eu tenho que ter um propósito, tenho que ter um alvo e tenho que ter uma meta para ser conquistada, esse objetivo a ser conquistado na minha vida. Então, a conclusão dessa palavra, a carta de Paulo, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26, Paulo diz: assim eu corro, também eu, não sem meta, assim luto, não desferindo golpes no ar. Paulo não corria sem meta, Paulo não desferia golpes no ar. Ele tinha um foco, ele tinha um objetivo, ele tinha uma meta a ser alcançada. É isso que você precisa, é isso que eu preciso e eu tenho para a minha vida. Um alvo, uma meta, um objetivo a ser alcançado. O interessante é que o alvo de Paulo aqui, a ser alcançado, não estava reservado para essa vida.
mas projetado na eternidade. Esse era o de Paulo. Mas o teu pode estar nessa vida. Não quer dizer que porque Paulo aqui se expressou que o alvo dele estava nos céus, como ele diz lá em 2 Timóteo 4, 7, 8, combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo fala aqui da meta na glória, nos céus. Mas você pode ter um objetivo. Eu tenho um objetivo ainda nesse tempo presente. Que eu espero em Deus ser cumprido. E se você tem um projeto, um alvo, uma meta ainda nesse tempo presente, levante, erga a sua cabeça, se posicione como homem, como mulher de Deus. Busque força no Senhor. Renuncie às palavras de acusações do inimigo. As palavras que ele te acusa de um passado tenebroso, de um erro cometido, de uma falha que você cometeu, de um pecado que você cometeu. Se levante hoje para Cristo, tome uma posição e ande em direção ao alvo, à meta. Aquilo que você planejou vai ser um caminho mais difícil, mais árduo. Claro que vai, o inimigo vai se levantar. Muitas vezes vai, porque ele viu que você caiu uma vez, ele vai tentar você cair mais de novo, novamente. Mas os céus estão torcendo por você para te dar a vitória sobre a sua vida. Deus, obrigado por essa palavra santa, bendita, viva e eficaz, Deus. Continua nos fortalecendo, nos conduzindo por esse caminho, por esse deserto, meu Deus eterno. Até chegarmos, ó Pai querido, ao oásis, à terra prometida, ao lugar da provisão, ao lugar da vitória e da grande conquista. Abençoa agora esse amado irmão, essa amada irmã. Renova as suas forças, renova a sua fé, renova a sua esperança. Abra os seus olhos para conquistar esse alvo, essa meta, esse objetivo. Aquilo que eles propuseram em seus corações. Que eles sejam abençoados, fortalecidos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Convido você a se inscrever em nosso canal. Que você possa estar clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link, se inscrevendo. Também não deixasse de clicar no sininho, para toda vez que eu postasse um novo vídeo, você recebesse uma nova notificação e estivesse compartilhando essas mensagens com grupos, com amigos, familiares. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.